Fala pessoal, tudo bem? Para mais um vídeo informativo aqui da nossa série de informações importantes aí para locadores de motos, franquias, franqueadores, franqueados, enfim. Vamos lá, vamos ver qual que vai ser o tema de hoje. Vamos lá, vamos abrir aqui, diminuir aqui. O princípio de tudo, né? Zerar a frota não significa sucesso. Uma boa gestão do patrimônio resultará em lucro. Por que que eu bato firme nessa tecla? Porque a grande maioria hoje de quem está oferecendo serviço de gestão de frota, gestão de patrimônio de motos aí, franqueadora, enfim, estão com o foco aí em zerar frota, zerar frota, zerar frota, zerar frota, zerar frota, alugar tudo que tem. E isso é o que se faz de mais fácil, né? Ninguém precisa de ajuda nenhuma para poder fazer isso. É só abrir a boca aí, gravar um videozinho na internet que vai estar alugando sem problema nenhum, tá? Repito que o foco nosso aqui hoje nesses materiais que nós estamos publicando, no nosso grupo de investidores, tal, não é vender a nossa franquia, tá? Não tenho interesse em vender essa franquia, em alugar moto, em vender moto. O interesse nosso é informativo, né? É passar de fato as informações de um ano e meio de operação de todas as nossas unidades para começar a construir um mercado sólido, um mercado verdadeiro, para que os investidores aí que estão gastando seu dinheiro em comprar motos para alugar, invistam da maneira correta, comprem a moto adequada, aluguem da forma certa para evitar perder dinheiro e queimar o nosso setor. O que que a gente não quer? Que daqui 2, 3 anos aí tenha gente, como já está acontecendo, gente reclamando que gastou dinheiro à toa, que perdeu dinheiro, que o mercado não presta, que é tudo uma mentira, que é tudo uma enganação, que é pirâmide, igual já tem gente falando aí na internet, né? Então, esse é o nosso objetivo. Mostrar que é um mercado tão sólido e lucrativo quanto aos grandes players aí de locação de veículo, né? Localiza, Movida e assim por diante. Beleza? Esse é o nosso objetivo, o único objetivo aqui. E, claro, se despertar o interesse de alguém de conhecer mais sobre o nosso projeto, sobre a nossa empresa, sobre a nossa franqueadora, sem problema. A gente encaminha para um dos nossos consultores, mas eu estou aqui hoje com esse objetivo, tá? Então, aqui, elencado aqui, ó, quais são os principais vilões, tá? De 1 a 7, sendo o primeiro o maior vilão e o sétimo o menor vilão, tá? Então esses aqui são os maiores vilões hoje das operações, tá? E o vilão do dia hoje é gestão de manutenção. O que que é gestão de manutenção? É saber se aquele veículo está efetuando as trocas de óleo em dia, está executando as manutenções básicas, revisões básicas em dia. Para quê? Qual o objetivo disso? Diminuir teu gasto com serviço, com manutenção, né? E diminuir a depreciação no teu veículo e até mesmo a perda do patrimônio, a perda do veículo e a perda do motor, né? Que vai onerar aí bastante aí o teu gasto aí com o veículo e vai te dar uma depreciação maior, um custo maior aí na hora de você vender esse veículo aí, tá? Então, vilão hoje é gestão de manutenção. E a gestão de manutenção ela precisa ser feita de uma maneira tão minuciosa que as pessoas que são muito criteriosas e têm paradigmas na cabeça acabam gastando demais de forma desnecessária e as pessoas que são um pouco criteriosas gastam demais por não fazer a manutenção correta e ter uma depreciação muito alta. Então você não pode gastar demais por ser muito criterioso e nem de menos por ser não ter critérios, né? Então, isso é gestão de manutenção, né? Quando a gente fala em gestão de manutenção, não é ficar emitindo ordem de serviço ali só, não. É criar um plano de manutenção, manutenções programadas já dentro de um parâmetro básico para que diminua o seu gasto com manutenção. Quando eu falo em paradigmas aí que as pessoas têm na cabeça todo mundo todo mundo não, né? Mas a grande maioria que trabalha com moto aí tem na cabeça o seguinte, principalmente o motoqueiro, o cara que está rodando, tem que trocar o óleo de 1.000 em 1.000. Não, a troca de óleo tem que ser de 1.000 em 1.000, senão rebenta com a moto. Isso aí não é uma verdade, não é uma verdade. Né? Tem montador aí que fala que você pode trocar de óleo de 5.000 em 5.000 quilômetros, lógico, tá? Não é que nós vamos fazer isso, mas é porque a montadora entende que a moto vai ter um uso natural, um uso normal ali, né?
O cara vai rodar ali, sei lá, 50, 100 quilômetros por dia, né? Vai ter uma rodagem ali tranquila. Nós estamos falando de uso intenso, motoqueiro que vai ficar em cima da moto o dia inteiro ali, vai rodar 150, 200, 300 quilômetros ali em cima daquela moto, então é um uso intenso, superaquecimento de motor e tal, então tem um desgaste maior do óleo. Mas o grande problema de se trocar óleo de mil em mil não é porque o óleo perde viscosidade, né, que ele deixa de ter o princípio ativo dele ali funcional. Não, é porque as pessoas têm problema ali com vazamento, com a queima de óleo por motor desgastado, e aí para evitar esse tipo de problema da moto ficar sem o óleo, coloca para trocar de mil em mil, porque sabe que trocando de mil em mil, mesmo que tiver com vazamento ou uma queima de óleo, né, vai estar fumando ali o motor, não vai ter o perigo de fundir, né? E acaba gastando demais com manutenção. Você vai colocar numa rodagem média de 4.000 quilômetros por mês, que é o que na nossa frota roda hoje, você vai fazer 4 trocas de óleo por mês numa moto. O que, se você seguir uma gestão de manutenção adequada, é inviável, né? Você não precisa fazer isso aí. Tendo uma gestão de manutenção, não tem necessidade. Então, hoje, nossas unidades, elas trocam de óleo, nossa frota, todas as unidades trocam de óleo de 2.000 em 2.000 quilômetros, né? Utilizamos aí um óleo bacana, um óleo adequado, né? A grande maioria delas faz a troca já dentro da concessionária, né? E utiliza o próprio óleo da concessionária e troca de 2.000 em 2.000 quilômetros. A cada 2.000 quilômetros também, quando ela entra dentro da concessionária para fazer a troca, é feito um diagnóstico básico dela ali sobre ajuste de válvula e tal, se vai ser necessário fazer, se não vai, enfim. Ah, Felipe, mas dentro da concessionária custa caro demais. Com certeza, se você for aí entrar dentro de uma concessionária e falar assim, olha, eu quero fazer a troca de óleo da minha moto aqui, né? Você que tem uma frota aí, sei lá, de 5, 6, 10 motos aí, vai custar caro, vai. Então é inviável. Você vai ter que ir para uma mecânica fora da concessionária. Não tem problema, desde que você use um óleo adequado e faça a gestão, pode fazer fora da concessionária. Só estou dando exemplo aqui das nossas unidades que fazem, porque nós temos um acordo com as concessionárias da Honda, né? Que a gente consegue um preço aí que fica praticamente o mesmo preço que fazer a troca na rua, em qualquer outra mecânica. Então, para nós é mais viável fazer dentro da concessionária, por questão de conforto do usuário, do locatário, que vai estar lá num ambiente bacana, bem cuidado, né, num ambiente legal que a concessionária oferece, e também a gente vai ter o cuidado aí do profissional que é treinado aí pela concessionária para poder fazer um diagnóstico básico da moto ali, caso ela tenha algum problema maior ali, de um desgaste no motor, se ela está fumando, se não está, se está batendo válvula. Mas você aí que às vezes trabalha aí, já está, tem uma franquia, né, com uma outra franqueadora, né, utiliza algum outro tipo de moto que não seja Honda, enfim. Você pode tranquilamente fazer a troca de óleo de 2.000 em 2.000 quilômetros aí, né? A gente indica que o plano de manutenção seja dessa forma, desde que você faça uma gestão de manutenção adequada disso aí, né, em termos de vazamento, em termos de queima de óleo, né, moto fumando, etc., para não acabar o óleo do cárter, não ficar sem óleo. O teu óleo não vai perder o princípio ativo, se ele for um bom óleo, rodando 2.000 quilômetros, por mais que seja em uso intenso, não vai perder. O teu problema vai vir de rodar sem óleo, ficar seco o motor, porque o óleo evaporou, porque vazou. O problema vem daí, não vem por questão do óleo perder o princípio ativo dele. Então a gestão de manutenção é isso. Tá? Então, seguindo os planos de manutenção, toda a troca de óleo de 2.000 em 2.000, você fazendo um diagnóstico, não tem vazamento, não está fumando, tá bacana, pode trocar de 2.000, utilizar um óleo legal, né, um óleo interessante, aí, um óleo adequado, você, né, não usar o óleo mais barato do mercado, você vai ter tranquilamente aí 2 trocas de óleo por mês e vai ser o suficiente, aí, 2.000 quilômetros, vai resolver teu problema e vai baixar o teu custo de manutenção. Tá? Então, esse paradigma aí na cabeça das pessoas já tem que ser de mil em mil, é por isso. Não é porque o óleo não é suficiente para manter a lubrificação da moto. Então, hoje nossas unidades trabalham com essa gestão de manutenção. Primeiro, troca de 2 em 2.000. Segundo, toda troca é feito um diagnóstico. Olha, tá fumando, então para e tem que ajeitar. Olha, tem vazamento, para e tem que trocar. Troca a junta, troca a vedação do bujão, né, para evitar do óleo secar e aí sim acabar dando um problema de desgaste aí no motor, tá? Além disso,
A gestão de manutenção, né, além dessa análise técnica aí do equipamento, né, isso aí, nós trabalhamos com Honda, mas vale para Yamaha, vale para Shinerai, para Suzuki, da mesma forma, tá? É, Além disso, a gestão de manutenção, ela também envolve o controle da execução da manutenção. Porque hoje o que que se faz, né? Muitos fazem. Principalmente para quem tem frota grande, que não consegue acompanhar de perto. O cara que tem uma, duas, três motos ali, é tranquilo para ele acompanhar isso aí, né? Três, cinco motos é tranquilo. Ah, o cara não veio fazer, liga pro cara e cobra. Agora, o cara que tem uma frota maior, 10 motos, 15 motos e assim por diante, para ele controlar tudo isso aí, esse fluxo, ele é muito complexo, né? Como que nós fazemos hoje? Nós utilizamos a tecnologia a nosso favor. Então, nós temos uma gestão de manutenção dentro dos planos de manutenção, que eu vou mostrar para vocês aqui. E depois, o plano de manutenção, o que que ele faz? Ele mostra para a gente quais são os serviços programados ali que precisam ser executados a cada KM. Ah, e como que a gente sabe se já passou ou não o KM? Aí nós temos as alimentações da quilometragem que é feita pelos nossos rastreadores, pelos nossos sistemas de segurança e também através das inserções manuais. Então, toda vez que o cara passa para fazer uma troca de óleo ou qualquer tipo de serviço, o nosso fornecedor, nosso prestador de serviço, ele é obrigado a inserir o número da quilometragem daquela moto antes de finalizar o OS. Se ele não finaliza o OS, ele não recebe pelo serviço. Então, é uma coisa, ela vai puxando a outra. Só recebe pelo serviço finalizar o OS, só finaliza o OS e inserir o KM. E assim o nosso sistema vai sendo alimentado e a gente vai sabendo se aquela moto já passou do período de fazer aquela manutenção programada ou não, tá? E os nossos rastreadores também alimentam automaticamente o sistema, tá? Isso é de forma automática, né? A integração do nosso sistema com os nossos rastreadores, ele vai puxando ali de tempo em tempo, alimenta o sistema, falando, essa moto, ela tá com tanto KM. Vamos lá, o rastreador foi lá e informou para o nosso sistema, né, de tempo em tempo ele informa, se eu não me engano é diário, é dia em dia, ele informa que a moto placa X está com um KM de 20 mil quilômetros, tá? Um exemplo. Aí passou na concessionária ou num prestador de serviço para fazer qualquer tipo de serviço e ele informou que a moto está com 19 mil quilômetros, informou de forma manual que ela está com 19 mil quilômetros. O que que acontece? O sistema ele não retroage, então ele vai considerar o KM maior, ele vai considerar o de 20 mil. Agora vamos lá, se o rastreador informou que a moto está com 19 e o prestador informou que ela está com 20 mil, o sistema vai considerar que ela está com 20 mil e vai atualizar automaticamente para 20 mil o KM dessa moto. Então considera-se sempre o KM maior por conta de fator de risco. E aí o que que acontece? Se eu puxar um relatório no sistema, ele vai informar, falar, ó, moto tal, moto tal, moto tal, moto tal, já extrapolou o KM para a realização desse serviço programado aqui da gestão de manutenção. E aí o atendente físico, né, os nossos atendentes ali, os nossos colaboradores da parte operacional, conseguem saber quais são as placas que já estão com o KM estourado para fazer a troca de óleo, que já ultrapassou, os que não ultrapassaram, os que estão no prazo, entrar em contato com o locatário, enfim, consegue fazer todo esse tratamento aí, que isso é a gestão da manutenção, para não deixar que se extrapole muito né, o KM necessário para fazer a troca de óleo e demais manutenções, tá? Vamos lá, serviços programados, tá? Como que a gente controla os serviços programados, as manutenções programadas, a gestão de manutenção. Peguei essa placa aqui de exemplo, tá? Então a gente tem aqui o KM atual dela 9.576, tá? E aí a gente tem aqui, ó, as programações de execução de serviço, tá? Então, ó, 2.800 seria o que? A troca de 3.000. Ele está dando uma variação aqui para mais ou para menos, mas a troca seria o que? Com 1.000, né? E depois mais 2.000 km, 3.000, 5.000, 7.000, tá? E assim por diante, tá? E aí a gente tem aqui as execuções. Quando ela tá verdinha, é porque ela foi executada, tá? Quando ela tá aqui nessa cor aqui, é porque ela não foi executada ainda, tá? Porém, não está atrasada. Se ela tivesse atrasada, se o KM atual dela, hoje é 9.576, já tivesse passado o KM aqui, ó, de 14.800, por exemplo, que seria o KM da troca, né, ou 15.000, né, que seria a troca de 15.000, ele já estaria vermelho. Então, se eu puxasse um relatório aqui da troca de óleo, das trocas de óleo em atraso,
Serviço programado, troca de óleo de 2 em 2.000. Ele me relataria a placa dessa moto aqui, é um G86, se caso ela tivesse passado já dos 14.800 quilômetros, né, que seria a troca de 15, está com uma margem de segurança de 200, e aqui estaria vermelho, tá? E assim por diante, tem vários serviços programados. Aí tem as trocas de filtro, né, da 160 e da 110. Primeira troca de filtro, que é o filtro diário e o filtro de combustível, a gente faz com 15.000 quilômetros. Então, se essa moto aqui, que está com 9.576, tivesse passado dos 15.000 quilômetros, aqui já estaria vermelha, tá? Aqui a gente tem uma exceção para as trocas de óleo, um serviço programado, que é só para São José do Rio Preto, tá? Que é uma exceção que a gente abriu lá para a troca de óleo de algumas unidades de moto. E aí, como a gente seleciona pelo modelo e as unidades de moto lá são CGFAN 160, e a troca de óleo por um período lá foi feita de 1.000 em 1.000, lá no início da operação, então ele está mostrando esse serviço programado aqui, tudo em atraso, para essa moto aqui. Porque como eu não tenho como selecionar as placas das motos só de São José do Rio Preto, e sim o modelo, e o modelo lá é CGFAN 160, então ele puxou junto aqui, tá? Essa placa. E pode ver que está tudo vermelho, ou seja, porque está tudo em atraso. 9.576, a troca era com 9.000, então já está 576 km atrasado. Então ele vermelhou aqui, tá? Revisão 7.000 quilômetros, seriam para as motos São José do Rio Preto. Como essa moto não é de Rio Preto, então a gente desconsidera, tá? Mas caso ela fosse, lá nós temos um serviço programado para as motos lá que com 7.000 quilômetros ela faz uma revisão dentro da concessionária, opção do franqueado de lá. Como ela já está com 9.576 e era para ter feito com 7, ó, está em atraso. Se eu puxo um relatório sistêmico do que tem em atraso para esse tipo de serviço programado, ele me relataria essa placa aqui. E assim por diante eu posso relatar aqui vários serviços programados e por aí vai. Vamos lá. Ah, precisamos gerar uma ordem de serviço. A moto está com 14, ela está com 9.576, mas ela está chegando aqui em 14.880, 14.900. Esse serviço aqui já ficou vermelho. O nosso atendente clica em cima dessa engrenagemzinha aqui e automaticamente direciona ele para a geração da ordem de serviço. Gerou a ordem de serviço, o sistema encaminha de forma automática para o cliente, tá? Como que o cliente recebe isso aqui? Através da nossa central de atendimento, isso eu estou falando de gestão de manutenção das nossas unidades, tá? Então, por aqui a gente controla os relatórios do que está atrasado, do que foi executado, do que não executou. Se tivesse já atrasado ou perto de gerar a troca de óleo aqui, o nosso atendente clicaria nessa engrenagem, já direcionaria para a geração da ordem de serviço e automaticamente a ordem de serviço gerada, ela já cairia para o nosso cliente, tá? E cairia diretamente para o nosso atendente, tá? Deixa eu só fazer um filtro aqui de ordens de serviço aqui, pegar aqui pelas equipes aqui de agendamento Cuiabá, por exemplo. Deixa eu ver aqui como que tá, se esse cliente aqui tem... não, esse é cliente de orçamento. Tá, aqui desse cliente, não temos cliente aqui que está com pendente de geração. Deixa eu pegar aqui uma outra equipe. Agendamento, vamos colocar todos aqui, que aí vai facilitar ver se aparece aqui alguém. Não temos nenhum cliente, deixa eu pegar os concluídos. Vou pegar aqui. Agendamento RO, Rondonópolis, tá? Olha lá. Beleza, esse cliente aqui, tá? Ele entrou em contato ontem, no dia 19, tá? Solicitando o agendamento, ó, mandou uma foto do painel. O nosso sistema ele é robotizado, ó. Nossa gestão de manutenção, ela encaminha constantemente mensagens, né, para os clientes, perguntando se ele já fez a manutenção, isso de forma automática, tá? Perguntando se já fez a manutenção, se não fez, se quer agendar. Isso aí, se eu não me engano, uma ou duas vezes por semana ela encaminha, tá? Essa mensagem aqui, ó, como está a troca de óleo? Feedback dos clientes é importante. Aí dá a opção de agendar o plano de manutenção, onde o cliente vai digitar o KM dele e o próprio sistema vai retornar se está em atraso ou se não está em atraso, através
desse sistema de gestão aqui, ó, o cliente clicando em plano de manutenção, ele vai digitar o KM e o sistema vai buscar para saber se a manutenção dele tá, de troca de óleo está em atraso ou não. Como ele clicou em já fiz a manutenção, o sistema já veio aqui já agradeceu a ele, tá? Aqui ele mandou de novo em outro dia, tá? No dia 18, mandou, o cliente clicou em já fiz a manutenção e acredito que ele deve ter clicado errado e depois ele retornou aqui a solicitação com a placa dele, né? Retornou aqui fazendo a validação dele e solicitou um agendamento de manutenção. Ó. O sistema pediu para ele enviar uma foto do KM para confirmar, foi confirmado, transferiu para a nossa assistência, tá? A nossa assistência foi lá, gerou a ordem de serviço, olá Eldon, você recebeu uma nova ordem de serviço, vá até o endereço do prestador e informe o número da ordem de serviço. Ó. 3391 é o número da ordem de serviço dele, foi encaminhado para Motocampo Honda, tá? E mandamos a localização para o cliente. Ele se agradeceu, tá? E se dirigiu lá para executar. Agora vamos verificar aqui o que é que o prestador, como que o prestador executa isso lá, tá? Vamos ver se a gente acha aqui a tratativa com a Motocampo. Motocampo acho que vai ser o Robson. Robson Motocampo. Ó, como que o prestador age lá? O cliente chega até a loja. Eu não sei se essa aqui é daquele cliente, tá? Vou pegar só como um exemplo. Ó. O cliente chegou na loja, essa aqui é do Leonardo Araújo. Ó. O cliente chegou na loja, o Robson lá da Motocampo recebeu esse cliente e ele chegou na loja e falou bem assim, olha, eu tenho a ordem de serviço 3389. O que o Robson fez? Veio aqui no nosso sistema, digitou a ordem de serviço 3389, o sistema já retornou para ele que o cliente é o Leonardo, a placa é essa, a ordem de serviço é essa, e abriu uma URL, liberou uma URL aqui. Essa URL, o Robson vai clicar e vai ver qual é o serviço que está autorizado a ser feito. Ó. Então está autorizado a ser feita uma troca de óleo, um diagnóstico e uma troca de arruela de vedação para a moto do Leonardo. Tá? Aí o sistema pergunta, o serviço foi executado? O Robson marca que sim. Informa o número da OS gerada lá no sistema do Robson. Informou esse número da ordem de serviço lá no sistema do Robson. Informe o número do odômetro, o KM da moto, 24.289. Digita o valor do serviço. Então, todos aqueles serviços custaram R$ 45. Troca de óleo, troca da arruela e mais o diagnóstico. Execução registrada com sucesso. Então, essa ordem de serviço aqui do cliente Leonardo já foi validada pela Motocampo, né, pelo funcionário Robson, que está autorizado em nosso sistema. Nós já temos o valor, o KM, e aqui já recebemos a atualização do KM da moto, o qual alimenta aqui o nosso sistema de serviço programado e a gente segue esse fluxo aqui, fazendo toda essa gestão de manutenção das motos da nossa frota. Tá? Então, para quem hoje tem a oportunidade de ter um sistema como esse aí de gestão igual a gente tem, né, ou trabalha com alguma franqueadora, é importante que essa gestão seja feita, né, esse controle, né, a comunicação do cliente para que ele lembre de trocar, lembre de solicitar, né, as trocas de óleo para nós, né, para que ele acompanhe o KM do plano de manutenção, né, de forma correta, tá? Para que a gente diminua o gasto com depreciação e com manutenção. Então, isso é uma gestão de manutenção e é assim que a gente faz. Alertando o cliente semanalmente, né? Os nossos robôs aqui, eles alertam o cliente semanalmente, ó. Isso aqui foi uma mensagem enviada hoje, inclusive, ó. Chat, plano de manutenção iniciado dia 20 do 11, ó. Como está a troca de óleo da sua moto? Clique em uma das opções. Desde já agradecemos. Então aqui o cliente, assim que ele visualizar, não visualizou, foi enviado às 10 horas, ele não viu ainda. Se ele é um lembrete para ele que é enviado de forma automática, para ele visualizar, ele vai clicar em agendar, vai direcionar para a nossa equipe. Se ele tiver uma dúvida se está na hora ou não de trocar, ele clica em plano de manutenção, digita o KM dele, o sistema automaticamente busca aqui dentro desse relatório de serviço programado se está atrasado ou não, e se ele clicar em já fiz a manutenção, o sistema agradece a ele e vida que segue. Então isso aqui é uma forma de você avisar o cliente
sobre isso, sobre a troca de óleo. Segunda forma de controle é aqui, a gestão de manutenção. Se a gente puxar um relatório aqui, a gente consegue saber todas as placas que estão com o serviço de troca de óleo de 2 em 2 mil em atraso, por exemplo. Tá? E aí a gente pode entrar em contato via WhatsApp ou via telefone e falar, amigão, por que, que você não fez a troca? Vamos executar, vou gerar ordem de serviço para você. Se a gente gerar uma ordem de serviço aqui, ó, por exemplo, aquele camarada que nós pegamos aqui como exemplo, o Leonardo, né? Ah, agora eu não lembro aqui qual que é a conversa do Leonardo, mas que nós pegamos ele como exemplo. Se ele não tivesse executado a troca de óleo, se ele não tivesse se ele não tivesse ido até a motocampo lá, né, executar a troca de óleo, acho que deve ser esse aqui, esse aqui, ó, ordem de serviço 3389. Se o Leonardo não tivesse ido lá, ó, executar essa ordem de serviço lá com o Robson na motocampo, por exemplo, tivesse recebido a ordem, mas simplesmente não foi, esqueceu ou coisa do tipo, né? Como o cliente, o prestador de serviço não fez a validação, a ordem de serviço não foi baixada, ela não foi registrada, a execução registrada, a gente poderia puxar um relatório também de ordens de serviço emitidas, porém não executadas. O cliente não foi do prestador. Então, obrigatoriamente, o prestador, quando ele executa a OS, ele tem que vir aqui e baixar ela, senão ele não recebe por isso. E a gente consegue controlar quem são as pessoas que recebem a ordem de serviço e não foram, por exemplo, executar o serviço, para a gente entrar em contato com elas e aí, né, falar, ó, amigão, você tem que ir lá executar a tua troca de óleo. Isso é uma gestão de manutenção que a gente faz aqui dentro das nossas unidades, tá? E além disso, né, quebrar os paradigmas aí de achar que tem que trocar óleo de 1000 em 1000 porque o óleo, porque a moto não aguenta, não tem nada disso, né? Só não vai aguentar se não for feito um diagnóstico, né? Você pode ver que na ordem de serviço aqui nossa aqui, por exemplo, ó, tá aqui, ó, diagnóstico, CGFAM. Aqui o cara vai olhar se ela está fumando, se ela tem vazamento, se ela não tem. Se ela não estiver fumando, se ela não tiver vazamento, um bom óleo vai aguentar os 2.000 quilômetros tranquilamente. E a gente acaba aí com esse paradigma aí que o pessoal tem. Beleza? Então hoje aí falamos aí cadê se ele é qual o vilão que ele é? Esse aqui ele vai ser o terceiro vilão, né? Onde a gente mais gasta dinheiro é com uma má gestão de manutenção, tá? Primeiro, aquisição de motos, segundo, multa de trânsito, e o terceiro que mais arrebenta com a lucratividade aí da operação é a gestão de manutenção, tá? Se não for bem feita, né, bem controlada, gera prejuízo grande gastando demais de forma desnecessária ou então gastando demais porque não fez a gestão correta e depreciou o veículo, fundiu o motor e assim por diante. Ficamos por aqui. Obrigado.